Oi, eu sou a Alê, seja bem-vinda a este canal e eu vou mostrar mais uma semana como estudante de design de moda. E na verdade nessa semana já comecei surtando e ao invés de trabalhar nas minhas ansiedades, o que eu fiz foi ir cortar o cabelo. E só isso, porque eu esqueci de gravar qualquer coisa sobre a faculdade. Porque na verdade foi uma semana super atípica, porque a gente teve o Renault Transformation Day, que foi lá na fábrica da Renault e a gente visitou a fábrica e foi apresentar toda a nossa pesquisa de marketing para eles. E foi super legal, acho que foi o mais próximo de uma atlética que eu um dia vou chegar. E ao mesmo tempo foi muito cansativo, a gente chegou lá às 8 da manhã e ficamos até às 5 da tarde. E tinha toda uma agenda de cerimônia de abertura, depois a gente tinha apresentação, tinha muitas coisas recreativas pra gente fazer. Fiz até massagem e no fim teve até premiação, mas infelizmente a gente não ficou entre os colocados. Na outra semana, segunda-feira, a gente teve aula de História da Indumentária e o foco dessa aula foi fazer uma pesquisa sobre os uniformes que a gente vai executar. A pesquisa tinha duas partes, que é a diacrônica e a sincrônica. Então, se a gente vai fazer uma jaqueta bomber, o nosso objetivo é pesquisar na história da indumentária como que as jaquetas se desenvolveram até que ela ficou a jaqueta bomber que a gente conhece hoje. Então, uma pesquisa histórica. E a parte sincrônica é analisar como esse elemento é usado hoje em dia, né, desde os anos 2000 até hoje, quais foram as referências da jaqueta bomber que estão nas passarelas. Por esse motivo, a nossa aula foi na biblioteca e a professora deu várias referências de livro para a gente buscar e fazer essas pesquisas. E tem uma coisa que eu amo, que são livros da história da arte ou história da moda, que são super ilustrados. Meu Deus, eu queria ler todos. Mas enfim, vou deixar a descrição dos livros na legenda desse vídeo para você, caso você tenha algum interesse de ler também. E depois, no final da aula, a gente, na nossa equipe, decidiu que a gente ia definir um pouco melhor o mix para saber exatamente o que a gente ia ter que pesquisar. De onde é bastante caída de ombro. Na aula de modelagem, na terça-feira toda a nossa aula foi começar o desenvolvimento de um kimono. Então a professora fez o passo a passo no quadro e depois cada um tinha que executar isso à sua maneira. 33. Parece que é tão curto essa manga, né? E aí a gente foi tirando as nossas próprias medidas para que esse molde fique ajustado no nosso corpo. E eu queria fazer um kimono bem longo, mas eu também não queria gastar muito papel. Então eu acabei deixando um pouquinho acima do joelho e fui criando os moldes. Desenhar os uniformes da Bosch. Nas quarta-feiras, geralmente, a gente tem aula de design de superfície, mas porque a nossa professora tá em um simpósio de moda, a gente acabou tendo aula de jornada, que é a matéria que é específica para a gente desenvolver a problemática da empresa que está trabalhando com o Senai nesse semestre. E como a gente vai desenvolver uniformes para Bosch, a aula hoje foi determinar a quantidade de peças que ela ia ter e desenhar as alternativas que poderiam ser essas peças. E aí, na equipe, cada um tem que produzir o seu, porque a gente tem uma grande quantidade, e depois pegar todos esses desenhos e criar um novo, fazendo adaptações para que todos os designers tenham contribuído para a criação de uma peça. Então, toda aula é um pouco, você busca referência, conversa com a equipe para achar o que eles acham, desenha um pouco. E foi isso que eu consegui fazer nesse dia, que eu não estava me sentindo muito inspirada. Na quinta-feira temos aula de tecnologia e material têxtil e falamos sobre a aplicação de tecidos. Quais são os segmentos que se aplica para cada tecido e quais são os critérios para a escolha de um tecido, dependendo da proposta. E os tipos de estampas que esses tecidos podem ter e como eles já são vinculados a uma padronagem, a uma marca específica, como por exemplo o pé de pule, o espinha de peixe, a risca de giz. Floral. Expertise em estampas florais. Tudo aquilo é considerado. Vamos colocando tecidos para cada segmento. Enfim, foi uma aula bem teórica e a gente teve uma atividade prática que a gente recebeu vários segmentos e a gente tinha que atribuir tecidos para aquele tipo de segmento. E eu achei extremamente difícil, mas no final deu tudo certo. Claro que dá. Não. Claro que dá. Meu Deus, eu tô sendo humilhada com essa atividade. E eu tô sendo muito mais humilhada. Olha aqui, eu não fiz nada do que é pra fazer cada um.
E sexta-feira tivemos mais uma aula de jornada e o objetivo era continuar a fazer esses desenhos para os uniformes da Bosch e definir quais são as peças que pertencem ao uniforme, que seriam entregues pela empresa, e quais seriam as peças que iriam para a loja da Bosch, que é uma cultura da empresa ter uma lojinha que eles chamam de clube, onde os funcionários podem comprar peças exclusivas, enfim. Só que eu não sei se eu tô muito cansada ou o quê, mas todas as alternativas que eu tô criando não estão me agradando 100%, não sei, sabe? Acho que isso é um grande problema na indústria da criatividade, porque você precisa ser criativo e criar algo que seja legal, mas ao mesmo tempo você tá estressado, porque você tem uma data limite de entrega, e aí você meio que precisa ser uma máquina, e a sua subjetividade não é levada em consideração, porque não dá tempo de fazer isso, né? E, enfim... Divaguei demais, mas fica aí o questionamento. E a semana foi essa. Muito obrigada por ter assistido. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!